Bom, aqui nós temos que repetir, né? Uma coisa que a gente já falou várias vezes, que é uma doutrina nossa, e que eu acho que é uma questão fundamental, que é o seguinte: os processos que visam acalar a direita, veja bem que eu não estou falando de liberdade de expressão em geral, que visam acalar a direita, eles são uma política suicida. Se vocês me permitirem aqui, eu vou ler um trecho do nosso grande Leon Trotsky, né, que sabia das coisas, exatamente sobre esse problema, para mostrar que não é uma opinião aleatória, arbitrária que nós temos, mas que a gente segue uma determinada doutrina e mais, que a gente procura aprender da experiência histórica. Né? Então, eu peço a compreensão de vocês para um trecho um pouquinho longo. Ele fala o seguinte, né? O texto se chama Liberdade de Imprensa e a Classe Operária. Foi escrito em 1937 e 38. Se alguém quiser procurar, está nesse site muito bom, chamado marxists.org, né? Ou, se alguém tiver os livros, está nos escritos de Leon Trotsky nessa data. Ele diz o seguinte: uma campanha contra a imprensa reacionária está se desenvolvendo no México. Ele estava no México na época, né, onde ele vai ser assassinado. A campanha é dirigida pela CTM, Confederação dos Trabalhadores Mexicanos, pelos líderes da CTM, Confederação dos Trabalhadores Mexicanos, ou mais precisamente pelo senhor Lombardo Toledano, pessoalmente. Lombardo Toledano, que era secretário-geral da CTM, era do Partido Comunista Stalinista. O objetivo da campanha é conter a imprensa reacionária, seja por submetê-la à censura ou bani-la totalmente. Os sindicatos entraram no caminho da guerra. Democratas decididamente incuráveis, corrompidos pelas suas experiências com uma Moscou completamente stalinizada, encabeçada por amigos da GPU, saudaram essa campanha, que só pode ser descrita como uma campanha suicida. Na realidade, não é difícil de ver que, mesmo se esta campanha triunfasse e trouxesse resultados concretos ao gosto de Lombardo Toledano, as consequências, em última instância, cairiam sobre as costas da classe trabalhadora. Veja que o Trotsky explica o seguinte: não é que a campanha não vai dar certo. Fala, mesmo se a campanha der certo, e até principalmente se a campanha der certo, e eles conseguirem censurar a imprensa reacionária, isso vai, né, se voltar contra a classe trabalhadora. Aí ele diz o seguinte: a teoria, bem como a experiência histórica, atestam que qualquer restrição à democracia na sociedade burguesa é, em algum momento, inevitavelmente, dirigida contra o proletariado. Da mesma maneira que impostos finalmente cairão sobre os ombros do proletariado. Né? Essa também é uma outra ilusão da política democrática, liberal, conservadora da pequena burguesia. Você aumenta os impostos na ideia de que os patrões vão pagar pelos impostos e os trabalhadores acabam pagando mais impostos por causa disso daí, porque, logicamente, a burguesia que controla toda a maquinaria estatal, todo o sistema de funcionamento do regime, né? A democracia burguesa é útil para o proletariado apenas na medida em que abre caminho para o desenvolvimento da luta de classes. Quer dizer, a democracia burguesa não é uma ferramenta que, em geral, a classe operária possa usar contra os seus inimigos. Principalmente, ela não pode ser usada nesse sentido negativo da censura. Ela é útil para a classe operária, para os oprimidos, para os pobres,
na medida em que ela permite que os pobres se organizem e lutem pelos seus interesses. Consequentemente, qualquer líder dos trabalhadores que arme o Estado burguês com meios especiais para controlar a opinião pública em geral e a imprensa em particular, a opinião pública em geral e a imprensa em particular, é um traidor. Em última análise, o agravamento da luta de classes forçará a burguesia de todas as cores a concluir um pacto, aceitar a legislação especial e todo tipo de medidas restritivas e medidas de censura democrática, entre aspas, contra a classe operária. Aqueles que não conseguiram entender isso deveriam deixar as fileiras da classe trabalhadora. Aí eu vou pular uma parte que ele fala da União Soviética, que é menos relevante, e aí ele fala o seguinte: as verdadeiras tarefas do Estado operário, veja que não está falando do Estado capitalista, do Estado operário, não consiste em policiar a opinião pública, mas em libertá-la dos grilhões do capital. Isso só pode ser feito colocando os meios de produção, que incluem os meios de produção da informação, nas mãos da sociedade como um todo. Somente esse passo essencial em direção ao socialismo, tendo sido tomado, todas as correntes de opinião que não tomaram armas contra a ditadura do proletariado seriam capazes de expressar a si mesmas. Aí ele diz o seguinte: a maneira mais eficiente de lutar contra a imprensa burguesa é desenvolver a imprensa operária. Então vocês vejam, por exemplo, as conclusões que Trotsky tira. Que a tentativa de controlar a opinião pública dos outros, da direita, da burguesia, não só que não vai resultar em nada positivo, como é uma coisa completamente negativa. Por quê? Qual que é a conclusão essencial dele? A conclusão essencial dele é o seguinte: nós não temos uma ideia fantasiosa da democracia, de que a democracia vai, em si, como regime geral, vai favorecer a todos. Então isso que é a esquerda pequeno-burguesa conservadora tem essa ideia. A democracia serve para regular as relações. Então proíbe esse, proíbe aquele, diminui o radicalismo desse, diminui o radicalismo daquele, faz isso, faz aquilo, fica todo mundo controlado. Aí ele diz o seguinte, que é o óbvio. Para os trabalhadores, os oprimidos, o interesse na democracia é ampliar ao máximo as possibilidades para lutar pelos seus interesses. Por quê? Porque os seus interesses só estão garantidos através da sua própria organização e da sua própria luta. Eles não vão ser garantidos pelo Estado capitalista. Não adianta você chegar lá e falar: vamos aprovar aqui uma lei de censura em defesa desse, daquele e daquele outro, né? Que isso daí vai tornar a sociedade mais agradável de viver e mais democrática. Não é verdade. Por um período, o Estado capitalista pode aceitar determinadas demandas de reprimir certo tipo de manifestação reacionária. Mas, no final das contas, isso daí vai terminar sempre com uma censura brutal sobre todos os oprimidos. Eu vi essa semana também que uma mulher do BBB, né, veja como a situação política brasileira está polarizada, né? Até no BBB. Ela fez um comentário, acho que foi tempos atrás, um comentário assim, sem maior significado, que ela falava assim: ah, fulano com esses Oxuns, né? Tenho medo.
nosso Deus é maior, foi uma besteirada dessa. Ela foi condenada por discriminação religiosa, que já é um negócio muito perigoso. Quer dizer, você está sendo condenado por heresia, praticamente. Agora é a religião africana. Todo mundo vai falar, mas a religião africana é oprimida, não é que nem a religião católica, não é que nem os evangélicos, etc. e tal. Mas, né, o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que amanhã você fala alguma coisa contra a religião, que é uma atividade praticamente obrigatória, criticar a religião, e pronto. Começa com quem? Com a religião africana, a mais discriminada de todas. Mas isso é um truque tradicional da burguesia que o pessoal não vê, né? Nós tivemos um exemplo super importante aqui, que aparentemente não entrou na cabeça de muita gente, que é o seguinte: em tempos passados, a burguesia levantou uma cruzada moral da maior importância para o mundo moral, onde quer que ele esteja, esse mundo moral, que foi a luta contra a corrupção. Aí, como quem não quer nada, né, sob os aplausos da esquerda, aprovaram a singela lei de que, se a pessoa fosse condenada, principalmente em crimes de corrupção, contra o funcionamento do Estado, etc. e tal, ela não poderia concorrer. O que é mais belo do que isso? A justiça vem, né, nas asas douradas do sonho, e já o corrupto nem vai para o escrutínio popular. Ele é desclassificado antes do campeonato, você entendeu? O que poderia ser mais lindo do que isso? A gente pode ver até os anjos, né, vindo, a música empolgante e tal. Aí, o resultado disso sobre a corrupção nacional, eu não tenho nenhuma estatística, mas eu acho que foi absolutamente nenhum. Então a gente não ganhou nada com toda essa grande cruzada moral, apesar da beleza dela. Mas ela serviu para uma coisa muito importante: fraudar as eleições nas quais o Bolsonaro ganhou. E, finalmente, a lei da ficha limpa serviu com efeito real sobre a vida do país para tirar o Lula da eleição. E o PT, o PSOL, a esquerda toda, se eu não me engano, aplaudiu de pé essa porcaria. Né? E caíram na armadilha como uns patinhos. Lógico. Lá no interior de Goiás, caçaram algum político lá que tinha, sei lá, roubado até o dinheiro da sacristia, sei lá eu. Mas e aí? Que vantagem Maria leva com essa condenação desse cara? Nenhuma. Sai, tira esse corrupto que roubava o dinheiro da sacristia, põe o outro que passou a roubar o vinho e a hóstia do padre. Aí você tira esse, entra um outro que é mais ladrão ainda, que já rouba direto na administração central da sé da igreja. Então você não ganha nada. Você só troca 6 por meia dúzia. Mas no caso do Lula, a diferença política foi gigantesca. Com a derrota que todo mundo sofreu na eleição, com a eleição do Bolsonaro, a fraude e tudo mais, nós estamos hoje com um monte de privatizações, assassinato de gente, professor sendo censurado na escola, professor sendo arrastado de dentro da escola pela polícia militar por doutrinamento. Nós temos a militarização de toda a questão do meio ambiente, exatamente como era na época da ditadura. Nós temos o número de assassinatos pela polícia cresceu exponencialmente no último período. Quer dizer, a diferença da vitória eleitoral da direita através da fraude, essa diferença foi substancial. Mas a corrupção vai muito bem, obrigado, manda lembranças e continua tudo aí do jeito que estava.
Vamos falar que é verdade. Já, apesar de que a gente não pode ver, piorou exponencialmente, porque com toda a campanha que foi feita, né, de repressão, lógico que isso daí abre as portas de par em par para aumentar a corrupção. Nem falar no controle dos norte-americanos sobre o país e tudo mais. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, né, quando a gente aprova propostas extremamente benignas, como essa da ficha limpa. Ou como a questão da censura ao Danilo Gentili. Né? O problema não é que você nem ama os corruptos, nem adora o Danilo Gentili. O problema é que isso é uma política bumerangue. Você joga contra o cara faz assim, o bumerangue passa e acerta você na cabeça. Esse é o problema, que o pessoal não está conseguindo entender. No Brasil hoje, a escalada de censura é enorme. Né? Até a ação de uma parte do STF censurando aí o antagonista, meio que jogou um pouco de água na fervura. Mas eles fizeram com a maior tranquilidade. Como eles atacaram o setor poderoso da burguesia, um lobo contra outro lobo, deu aquela tremedeira. Os jornais falaram que não, né? O Alexandre de Moraes recuou, mas a censura anda a passos largos. E a esquerda dando corda nisso daí, processando. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas se alguém me xingar, o que eu faço? Que dá a impressão de que todo mundo é muito indefeso, que as pessoas têm 5 anos de idade. Né? Mas se xingarem a sua mãe, o que vai falar? Por exemplo, o PCO, se fosse processar, precisaria ter um departamento jurídico de umas 500 pessoas, porque todo dia as ameaças de morte, de cortar a cabeça, de cortar o saco, de decepar não sei o quê, são centenas de ameaças. É ameaça de tudo quanto é lado. Isso sem falar nas ofensas de pessoas que estão ligadas aí ao poder público. Né? Só do Olavo de Carvalho, eu falei aqui que ele era fascista, ele se sentiu ofendido, embora... O que a gente pode fazer se ele se sentiu ofendido? Aí ele falou, fascista é o cu da mãe. Tudo bem. O que eu vou fazer? Vou chorar? Essa é uma das coisas que ele falou, né? Porque ele falou outras também. A melhor de todas elas, né? Eu até cito aqui, porque eu acho que é muito divertido, ele falou que eu sou uma criatura das trevas. Aí eu falei, bom, né? Você vê que tudo tem um lado bom, né? Criatura das trevas. Até tá um pouco na moda, até gótico, né? Criatura das trevas. Isso falado por uma pessoa que supostamente se considera um expert em teologia, filosofia religiosa e tudo mais. Tudo bem. E aí? Não sei, não caiu perna, não caiu braço. Ele vai falar... Um argumento é o seguinte, mas ele vai falar para muitas pessoas. Bom, Olavo de Carvalho tem muito mais audiência, supostamente, né? Pelo menos pelo número que aparece registrado aqui, do que eu, por exemplo, ou o PCO. E aí? Se o cara acreditar que eu sou criatura das trevas, o que eu posso fazer? Né? Aí tem que chamar o Bolsonaro, que é reabrir os hospícios, e botar o cara como candidato já na lista de espera do hospício. O que a gente pode fazer?